Graças a Deus, aleluia. Com muita alegria quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Você está feliz com Jesus essa noite? Graças a Deus. Sou o pastor Helder, sou de Brasília, Distrito Federal. Estamos aqui já há alguns dias atendendo trabalhos e nesta feita feliz em poder retornar a esta casa e com muita alegria deixar um abraço do meu pastor, presidente, pastor Sival Xavier, meu pastor coordenador, pastor Wilson Donizete, ao pastor José e a pastora Lucimar, pastores desta casa. Obrigado pelo privilégio de poder retornar a este ambiente. Também louvar a Deus pela vida do presbítero Adonias, todos os obreiros, muito obrigado pelo carinho e também compartilhar o altar com esses príncipes de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, estou muito feliz. Estamos há quase uma semana e Deus tem feito coisas extraordinárias. Eu tenho a plena certeza de que esta noite não será diferente. Então, deixe o Espírito de Deus mover os corações nessa noite, amém? Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, localize a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Graças a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 1, o versículo de número 3. Aproveitar também e deixar um abraço da minha congregação. Sou dirigente de uma congregação. Lá nós somos a congregação Vale da Bênção. Costumo dizer que estamos no vale, mas estamos debaixo da bênção de Deus. Então, quando estiver orando, ore pela nossa igreja. Estamos em um grande desafio, pastor José. Eu vendo aí o seu desafio é maior do que o meu. E há pouco tempo nós reformamos a nossa igreja, trocamos som, pintamos, colocamos aquário e foi bastante difícil, mas Deus foi dando graça, milagres. E eu estou vendendo umas trufas para saldar algumas dívidas. Estourei todos os meus cartões de crédito e as parcelas estão altíssimas. Então, se você sentir de passar e nos abençoar, eu tenho a plena certeza que Deus vai fazer multiplicar na sua vida 100 vezes mais. Sentir de contar esse testemunho. Pastor é assim, ele vai falando, depois vai. Estávamos precisando, nossa congregação é bem pequena, bem pequena. Estamos chegando agora a 100 membros, entre membros e congregados. E precisávamos, na sexta-feira, cobrir um valor de R$5.000. Não sei porque eu estou falando isso, mas eu acho que tem destino. Na terça-feira, reuni a igreja, fizemos uma oração e falei, eu preciso de R$5.000 para que a obra continue. E oramos, e pensando numa oração, parecia que eu estava orando por batismo com o Espírito Santo. Deus operou de uma forma especial, num culto de ensino. Quinta-feira eu recebi uma mensagem de um novo convertido da igreja. Pastor Helder, aceitei pouco tempo Jesus, sabe que as coisas estão difíceis. E eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel. O senhor pode pagar o meu aluguel? R$700. Eu abri a conta da igreja, tinha 1.000. E eu precisava de 5 para sexta-feira.
E eu falei para ele: ora aí, porque se o dinheiro entrar na sexta-feira, eu vou pagar todo o teu aluguel. Tá bom, pastor, vamos orar. Quando foi na sexta-feira de manhã, comecei a correr atrás de amigos, de empréstimos, e as portas fechando. Cheguei em casa e falei assim: quer saber, eu vou descansar, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Tirei um cochilo. Quando acordei, liguei o Wi-Fi, R$5.000. Eu devo estar tendo visão. Abri rápido o aplicativo. Quando eu olhei, R$5.000. Na mesma hora chegou uma mensagem de uma irmã dizendo: pastor, vendi uma casa e fiz um propósito que ofertar na igreja R$5.000. Só que eu vou mandar o meu dízimo, e o meu dízimo é um valor de R$700. Paguei o aluguel, paguei o que nós tínhamos que pagar, e os 1.000 continuou lá na conta. Então não sei para quem é esta mensagem, mas continua crendo no Deus que você serve. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida, amém? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro-me de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Há uma outra tradução que diz: desperta o dom que há em ti. Amém? Meus irmãos, essa carta, ela tem como autoria, ou como autor, o apóstolo Paulo. Os irmãos conhecem a trajetória deste apóstolo, sabe que, sem sombra de dúvidas, ele foi um dos maiores evangelistas da igreja primitiva no primeiro século. Este apóstolo, apesar das grandes batalhas, tribulações e aflições por causa do evangelho, ele mesmo cita dizendo que carregava no seu corpo as marcas de Cristo. Nós vamos perceber que o ministério deste homem foi bem sucedido. Isso porque ele teve a capacidade não só de evangelizar, mas de discipular e implantar comunidades cristãs por onde passou pregando o evangelho. Durante a sua caminhada, o apóstolo Paulo conquistou companheiros, cooperadores na fé. E o que eu acho maravilhoso é porque desse sucesso ministerial, nós temos 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, que compõem a maior parte do cânon do Novo Testamento. Basicamente 13 epístolas. Essas epístolas, cada uma delas foram escritas em uma fase da vida do apóstolo Paulo. Nós temos cartas conhecidas como cartas da prisão, onde Paulo estava preso, mas não deixou de anunciar o evangelho de Cristo. Estas epístolas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e também a carta direcionada a Tito,
é chamada de carta pastoral ou cartas pastorais. O propósito do apóstolo Paulo não é só orientar esses cooperadores, mas também encorajá-los a permanecer naquilo que eles aprenderam com o apóstolo Paulo. É interessante que Tito é direcionado à ilha de Creta para cuidar da igreja de Creta, enquanto Timóteo assume uma responsabilidade ainda novo, com 30 anos de idade, assume a igreja de Éfeso. E ali ele vai ter alguns desafios que precisam de uma orientação de um homem experiente nessa caminhada ou nessa jornada cristã. O apóstolo Paulo dedica as cartas a esses cooperadores porque Paulo os chama de filhos na fé. E como filhos, Paulo não quer vê-los desanimados, abatidos, encostados. A segunda carta a Timóteo, a qual nós fizemos menção, é uma carta que soa urgência. E por que, pastor Helder? Porque Paulo está preso em uma masmorra em Roma. Paulo está próximo da morte. O capítulo 4 ele informa: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde já a coroa da justiça está reservada, não somente a mim, mas também todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Paulo, com a urgência, vai fortalecer o jovem obreiro Timóteo. Por quê, pastor Helder? Porque Paulo conhece o seu filho na fé e sabe que Timóteo carrega algumas limitações. A primeira limitação que Paulo vê nesse jovem obreiro é uma enfermidade física. Timóteo sofria de dores no estômago e eram dores tão graves que Paulo sabia que com o passar do tempo, com a ansiedade e a pressão ministerial, essa enfermidade poderia agravar. A segunda limitação que Paulo vê neste jovem obreiro é a sua juventude, pois Paulo diz que ninguém despreze a tua mocidade. Isso porque diante de um grande desafio que era a igreja de Éfeso, composta a maioria por anciões, o olhar acerca de Timóteo era um olhar de dúvida. Será que ele vai ter capacidade de tal desafio? Será que ele vai ser capaz de enfrentar, de doutrinar, de orientar, de exortar este povo? Os olhares que estão em volta são olhares humanos. E os olhares humanos acerca de nós ou ao nosso respeito sempre serão olhares de incredulidade. Sempre vão olhar para nós e dizer: ele não será capaz de chegar, ela não será capaz de conquistar. Mas o que importa não são os olhares dos homens, mas sim como Deus nos vê. Porque se os homens nos veem incapazes, Deus nos vê capaz. Se os homens nos vê fraco, Deus nos vê forte. Se os homens nos vê alguém incrédulo, Deus vê alguém com muita fé para continuar rompendo. Eu acho maravilhoso 1 Samuel capítulo de número 16. Os olhares da casa de Jessé estavam nos seus filhos, ou nos mais velhos. E quando olharam, disseram: esses são capazes, são fortes, têm estrutura, são guerreiros, vou ungí-los agora. E Deus diz: calma, Samuel,
você está vendo a aparência, mas quem vê o coração sou eu. Os meus olhos estão no campo, tem alguém frágil, pequeno, sem estrutura, mas é ele que eu estou levantando para uma grande obra. Deixa eu abrir esse parêntese e logo fecho. Não importa os olhares dos homens ao teu respeito, o que vale a pena é como Deus te enxerga nessa noite, e Ele está dizendo: você será capaz de conquistar e de vencer as guerras. Terceira fragilidade desse obreiro é que ele carrega uma timidez. Paulo diz: Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor, de moderação. É maravilhoso como Paulo trata essa questão. Por quê, pastor? Porque a timidez, ela vai gerar um medo. E aqueles que têm medo, eles nunca enfrentam os desafios da vida. Aqueles que têm medo, eles sempre recuam ou procuram fugir dos problemas. Eu acho maravilhoso Gideão, juiz de Israel. O texto diz que 7 anos Israel é oprimida pelos inimigos, e todos os anos eles roubam a colheita, roubam o celeiro e tudo que havia em Israel, a ponto de deixar Israel empobrecida. Só que o texto diz que Gideão está malhando trigo no lagar. E isso é extraordinário, porque se Israel não tem mantimento no celeiro, Gideão tem trigo na mão para malhar dentro do lagar. Você não pegou? Gideão não é covarde, mas sabe qual é o espírito que habita nele. E ele está saindo de casa dizendo: aí vem os inimigos, mas eu não vou fugir. Uns já foram para covas, outros para fortalezas, outros se esconderam em montanhas, mas eu vou para o campo colher tudo aquilo que eu semeei durante todo o ano. Oh, meu Deus do céu, você poderia ter dado glória. Por quê, pastor Helder? Porque Deus está dizendo: o espírito que habita em você te impossibilitará de fugir dos inimigos que estão diante de você. Pelo contrário, não é você quem fugirá, mas são eles quem sairão do seu caminho, e você irá colher aquilo que você semeou. Levante a sua mão, por gentileza. Deixa eu liberar essa palavra ao teu coração. O Senhor está dizendo: eu estou habilitando agora a tua vida, e o espírito de autoridade, o espírito de poder está tomando conta do teu interior. Está dizendo: você não vai fugir, pelo contrário, você vai continuar marchando, porque em você habita um espírito que é maior do que está no mundo. Paulo diz: eu sei qual é o espírito que habita em você. Diante disso, Paulo começa a sua saudação. Capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite. Paulo é um homem de oração, e que está orando pela vida de Timóteo. E essa palavra, lembro-me de você, no grego dá a ideia de levantar um memorial. Paulo sabe que está próximo da morte, e quando vier aflições sobre Timóteo, Timóteo pode olhar o cenário e dizer:
estou sozinho nessa caminhada. Timóteo vai olhar os desafios e vai dizer: eu fui abandonado no meio do caminho. Só que Paulo está falando a Timóteo: fica tranquilo, eu já levantei um memorial com o teu nome. E aonde Paulo levantou esse memorial com o nome de Timóteo? No céu. Era Paulo dizendo: ô Timóteo, não se esqueça, se todos te abandonarem aí embaixo, se todos te deixarem aí embaixo, no céu, o nosso Deus não se esquecerá de você. Por que, Paulo? Porque eu levantei um memorial com o teu nome. Eu gosto disso, porque Isaías, capítulo de número 49, verso 15, o profeta Isaías vai dizer: pode a mãe se esquecer do filho do seu ventre, a qual não venha se compadecer dele, todavia, se essa mãe se esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de vós. Eu estou pregando para pessoas aqui que entraram nesta noite dizendo: eu estou sozinho nesta guerra, eu fui abandonado nesta peleja, mas o céu está dizendo: eu não me esqueci de ti, eu não te abandonei, porque eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Quem acredita nessa palavra, abre a boca para adorar. Deus não te esqueceu. Paulo continua e diz: lembro-me também, isso é maravilhoso, da sua fé sem fingimento, a mesma que habitou primeiramente em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo está falando que Timóteo tem uma fé inabalável, uma fé que não se abalou com o passar dos anos ou dos tempos. Perceba que a fé que Timóteo carrega é uma fé que rompeu gerações. Habitou primeiramente na tua avó Lóide, passado. Habitou na tua mãe Eunice, presente. E habita hoje em você, futuro. O que Paulo está dizendo é: eu sei que a fé que você recebeu não se abala por qualquer coisa. Por que, pastor Helder? Porque a gente tem crente que a fé dele abala por qualquer motivo. Eu já estou tanto tempo nessa campanha e Deus não abriu a porta, não faço mais. Eu já estou tanto tempo nesse trabalho e nada acontece na minha casa, não faço mais. Eu já estou tanto tempo orando para Deus curar e não cura, então eu não faço mais. A fé se abalou, mas a de Timóteo é uma fé que pode, a porta está fechada, ele continua de pé, pode a cura não chegar, ele permanece de pé. Por quê? Porque essa fé não se abala por qualquer coisa, mas é uma fé que me mantém firme, inabalável, independente dos problemas, das adversidades. Por gentileza, me ajude a pregar e diga para essa pessoa que está do teu lado: a fé que você recebeu, diga, a fé que você recebeu é o que está te mantendo de pé no deserto, no vale, no meio da tempestade. Estão olhando para você e estão dizendo: vai parar, vai esmorecer, mas a fé que habita em ti, ela te mantém de pé. Oh, meu Deus do céu, levante a sua mão, por gentileza. Nada vai abalar a tua fé. Não tem notícia ruim, não tem porta fechada. Você vai se manter de pé, de pé, de pé. Quem acredita nisso, adore. Por que, pastor? Porque você já percebeu que quando você não recebe o que quer, você para de vir na igreja? Algumas pessoas, você desiste da chamada que Deus te entregou.
Você, em vez de avançar, você retrocede. O autor aos Hebreus, ele diz assim: o justo viverá pela fé, e aquele que retroceder, o prazer do Pai não está nele. Presbítero Adonias, se eles não der glória, Jesus pega eles. Mas o verso seguinte diz: mas nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. Pegou não? O povo está diante do mar vermelho, e quando a fé abalou, olharam e disseram: é melhor voltar para o Egito. Mas a voz de Deus ecoou naquele lugar e disse: Moisés, dê a ordem. Qual? Diga ao povo que marchem, porque eu não tirei do Egito para recuar, para parar, para voltar, mas eu os tirei para continuar em movimento e avançando para as coisas grandes que estão diante deles. Deus está dizendo: não para, não retrocede. A fé que tu recebeu vai te dar combustível para caminhar, para caminhar, para caminhar. Continua marchando. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Paulo continua e diz o texto, e eu já vou caminhando para o fim. O texto diz: por esta razão desperta o dom, ou reavives o dom de Deus que está em ti. Essa palavra no grego, anasapuro, significa fazer o fogo acender, a brasa. Vou repetir. Significa fazer o fogo acender, a brasa do dom que recebeu para pregar, para cantar, para orar, para liderar. Paulo está dizendo: você não pode deixar este fogo apagar. Isso é interessante porque Paulo não terceiriza a responsabilidade. Paulo poderia dizer assim: pastor José, desperta o dom desse irmão. Não. Paulo está transferindo a responsabilidade para Timóteo. Desperta você, Timóteo, a brasa do dom que você recebeu. Já percebeu como nós costumamos transferir esta responsabilidade? A gente vem para o culto apagado e sai apagado e diz: a culpa era do tempo, a culpa era do pregador, a culpa era do cantor, a culpa era da direção do culto. E Deus está dizendo: a obrigação de manter essa brasa acesa é tua. E como é que eu mantenho essa brasa acesa? Precisa alimentar o fogo. Lembra do sacerdote no Antigo Testamento? Ele se levantava de madrugada, ia ao campo, colhia lenha e trazia para o altar para manter o fogo aceso. Eu gosto do apóstolo Paulo em Atos capítulo de número 28, porque o texto diz que depois que sofreu um naufrágio, todos os tripulantes vão parar numa ilha chamada Malta. Os habitantes daquela ilha vão acender uma fogueira. O texto diz que está chovendo, está frio, estão molhados, e eles estão todos em volta do fogo. Só que Paulo está no campo, buscando graveto na campanha de quarta-feira,
do Ministério Rocha Eterna. E alguém está olhando e está dizendo: você está indo de novo para essa campanha, você já não levou muita lenha, você já não levou muita resposta de oração, mas você veio dizendo: se eu não catar graveto, apaga o fogo da minha casa, do meu filho, do meu marido. A minha casa só está de pé porque eu ainda me levantei na madrugada, busquei lenha e estou dizendo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pega na mão desse crente do teu lado e com autoridade diga para ele: continua buscando lenha. A brasa do fogo não pode se apagar na tua vida. A tua casa está de pé por causa do fogo. A tua casa, oh meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra? A tua vida está de pé por causa do fogo. Quem é pentecostal, dê um barulho de glória, fale línguas. Oh glória. Paulo diz: desperta tu, Timóteo. Quando é que você vai se levantar? Quando é que você vai se erguer? E por que Paulo está chamando a atenção de Timóteo? Porque em Paulo há um medo. Porque se nós não mantermos essa chama, a brasa acesa, essa brasa, ela pode se tornar cinza. E cinza fala de duas coisas. Primeiro, cinza fala de pecado. É alguém que entra na igreja e já não consegue mais estar incendiado por causa do pecado. Segundo, cinza fala de passado. É alguém que veio, mas ele está sentado na cadeira e diz: vim só para cumprir protocolo. Já fiz muita campanha como essa, e hoje não faz por quê? Virei cinza. Pessoas que já não vê esse ambiente como um ambiente profético. Ah, porque no início eu corria, pulava, saltava, e hoje não faz mais isso por quê? Porque eu estou maduro. Tá nada, virou cinza. Só que eu descobri como Deus tira a cinza dos braseiros. Posso falar para você? Pastor Danias, eu fiz um churrasco lá em casa. Não sou um bom churrasqueiro não, mas eu fiz um churrasco, aniversário da minha filha. E quando acabou o churrasco, estava acabando a festa, meu cunhado liga: ô Helder, ainda tem carne? Eu falei: carne tem, só não tem fogo. Ele falou: pelo amor de Deus, dá um jeito de acender aí para mim comer uma carne. Eu falei: vem que nós vamos dar um jeito. Eu fui para frente do braseiro, olhei, peguei uma madeira, mexi, debaixo da cinza eu encontrei uma brasa acesa. Corri, peguei o secador da minha mãe, coloquei e enquanto o vento soprava, a cinza saía e o fogo pegava. O vento do Espírito está soprando. Ah, meu Deus do céu, pastor, esse vento é para me matar? Não, meu querido, é Deus limpando o braseiro e dizendo: você não ficará apagado. Eu estou te incendiando hoje, eu estou te avivando hoje. Sopra
línguas. Fica de pé, fala em línguas. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam assentados. Oh glória! E vi línguas como de fogo que pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu tenho uma palavra: esta chama não se apaga, esta brasa não se apaga. Deus está soprando agora, Deus está soprando agora, Deus está soprando agora. Fogo, 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 fogo. Pega na mão desse crente do teu lado, comece a orar por ele e diga: essa brasa não apaga, essa brasa não apaga, essa brasa não apaga. Ela vai se manter de pé até o último dia dessa campanha. Vai continuar queimando, 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 queimando. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento. Cadê os adoradores? Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento. Reacender a brasa. Cadê os adoradores? Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende. Segura. Pode morar aqui. Escute. Porque Paulo está preocupado com o dom de Timóteo? Porque a brasa desse dom tem potencial. Vou falar de novo. A brasa desse dom tem potencial. Por que, pastor Helder? Antigo Testamento havia 2 altares. Quantos altares? Havia o altar do sacrifício. Sacrifício. Colocava-se a brasa, acendia, e lá queimava o cordeiro. Passava o caminho dos santos, e no Santo do Santo tinha um outro altar, o altar do incenso. Nesse altar era onde a glória de Deus se manifestava. O sacerdote, Números capítulo 6, Levítico 6, diz que o sacerdote pegava a brasa do sacrifício, não podia ser outra, acesa, e fazia com que ela subisse o nível. Imagine o sacerdote falando: você vai subir de nível. E a brasa perguntando: por quê? Porque eu estou tirando do altar do sacrifício e estou te levando para o altar da glória. Ah, meu Deus do céu, você não está aqui. Eu estou tirando você nesta noite do altar do sacrifício. Você queimou o que tinha para queimar no altar. Você ardeu o que tinha para arder no altar, mas agora eu te levo para o altar do Santo dos Santos. Jogava incensário na brasa, e quando a brasa estava perfumada, a casa se enchia de fumaça, e do lado de fora a nuvem de Deus se aproximava.
E era Deus dizendo: tem brasa no altar do incenso, então vai ter glória dentro da casa. Ah, você não está aqui. Se tem brasa no altar do incenso, é porque vai ter glória dentro da casa. E eu gosto disso porque no altar que Ezequiel viu, tinha uma ferramenta chamada galgal, que significava glória que sobe e glória que desce, glória que sobe e glória que desce. O pastor Helder, como é que a glória sobe? A glória sobe assim: tu és santo, tu és maravilhoso, tu és o amado da minha alma, tu és digno. E como é que a glória desce? Ela desce assim: cura, milagre, libertação, restauração, renovo. Eu não sei você, mas eu vim hoje com o propósito de ver glória subir e glória descer. Quem pode abrir a boca? Manda glória, manda glória, manda glória. Oh meu Deus, eu estou sentindo a glória, eu estou sentindo a glória, eu estou, oh meu Deus, pega a glória, abre a boca, pega a glória, abre a boca para adorar. Meu nome esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Se você recebeu essa palavra e quer uma oração para manter essa chama ainda acesa, sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu estou sentindo graça. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. A glória cura nesta noite. Alabar céu e queimar céu. A glória sara nesta noite. Oh glória a Deus, aleluia. A glória renova, a glória restaura, a glória incendeia, a glória viva. Eu já estou vendo gente adorando, já tem gente chorando. Se os obreiros puderem pôr as mãos, Deus vai começar a renovar, Deus vai começar a batizar. Pessoas vão cair com o peso da glória. Adora, 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 adora. Comece a adorar, comece a adorar. Vai mandando glória, vai mandando glória. Deus, Que se abra o céu, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, que o teu reino vem. Nossa fé está recebe, no nosso. recebe. Que o céu Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança. Sinta a glória. Meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Elevara sore calabara sé, elevaia suribi que andore calabar, grevaia sou. até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua. Enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja incendiado, seja incendiado.
Recebe milagre. Recebe milagre. Recebe. Procure alguém do teu lado. Se você tiver intimidade com essa pessoa, abrace ele, abrace ela. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Lebaria, sore, calabai. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Comece a orar por essa pessoa. Comece a orar por essa pessoa. E vai dizendo: a glória vai te transformar. Seja profeta, diga: a glória vai te encher, a glória vai te restaurar, a glória vai te curar, a glória de Deus sobre você. Oh, meu Deus do céu. Seja renovado, seja renovado, e põe as mãos sobre ele. Seja renovado, fale em línguas agora. A glória de Deus te envolve, a graça do Eterno. Recebe agora o poder e o peso da glória. Senhor Deus, eu quero te louvar, meu Pai, pela vida desses irmãos. Pai, continua mantendo essa brasa acesa, não deixa o fogo apagar. Ó Deus, fortalece, Espírito Santo, cura, sara, transforma pelo poder da tua glória, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Aplauda o Senhor bem forte. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho. Só quem tem lenha para queimar essa noite, o fogo vai continuar aceso.